tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de História, vamos lá? Hoje nós vamos iniciar o estudo a respeito do Iluminismo. É o capítulo 3 do livro didático de vocês. Então você pode estar acompanhando a partir ali da página 51. Olha só, o Iluminismo ele foi um movimento europeu, um movimento científico, filosófico e até mesmo político, que existiu a partir já do século XVII, entre século XVII e século XVIII, e perdurou até os dias de hoje, né? Muitos dos governos, até mesmo a democracia, né? A forma de governo democrático que nós temos hoje, é baseado nas ideias iluministas. Desde o século XV, vários, né, cientistas, principalmente a partir ali do Renascimento, da Reforma, eles começaram a meio que separar, a ter, fazer críticas, né, à parte religiosa. Então foi separado ali o religioso do científico, começou uma parte de separação ali. As coisas ali já começaram a ser explicadas através do pensamento humano, através da ciência até mesmo. Essas mudanças, elas foram principalmente associadas por causa do crescimento do comércio e do surgimento de uma nova classe social, que era a burguesia, que estava realmente até mesmo cansada, né, de sofrer, ter poder econômico, mas não poder optar ou apitar na política, né, não ter um poder político, já que eram os nobres, somente os nobres, ali parte da igreja, que acabava comandando a política. No partir do século XVIII, diversos autores surgiram defendendo suas ideias e procurando romper com a forma medieval até mesmo de pensar. E buscava-se então essa nova forma de pensar a respeito da realidade, do contexto histórico ali que eles estavam vivendo. De modo geral, esses pensadores, né, desse período, eles ficaram conhecidos como filósofos. E mais tarde, né, foram identificados, né, como pensadores iluministas, porque trariam a luz, né? Então ainda tem aquela ideia que a Idade Média é a Idade das Trevas. Então agora, com esse novo surgimento de pensamento, viria a luz, né? O período das luzes, o século das luzes, como ficou conhecido aí o século XVIII. Então vários pensadores se destacam e escrevem a respeito das suas ideias, publicam essas ideias e vários, né, acontecimentos na história da Europa vão ser influenciados pelo pensamento desses autores, desses filósofos aí. Muito bem, desde o século XVII, então vários cientistas já vinham contribuindo para a ciência. Entre eles nós podemos citar aí o Galileu Galilei, né, que já defendia a questão do heliocentrismo, né, foi perseguido também aí pela Igreja Católica e tudo mais. Então, desde o século XVII, já existiam pensadores. Outro pensador aí que nós podemos falar do século XVII é o René Descartes. O René Descartes, ele defendeu que a razão era o único caminho para chegar no conhecimento, que não adiantava se basear somente na religião, era necessário ter uma razão. E no campo da matemática, ele desenvolveu vários sistemas, e um dos mais conhecidos é o sistema de coordenadas cartesianas, que é utilizado ainda até hoje. Outro pensador que nós temos aí também do período, né, que nós estamos falando do século XVII, é o Isaac Newton. Isaac Newton, ele viveu ele nasceu em 1643 e morreu em 1727, então ele passou tanto pelo século XVII quanto ali início do século XVIII. E ele explicou diversos fenômenos naturais através de cálculos matemáticos. Um dos mais conhecidos é justamente a força da gravidade, que foi explicada por ele. Hoje na física você encontra várias leis de físicas, né, a respeito aí de Newton. Isso mais pra frente, quando vocês estudarem a parte de física, vocês vão estar estudando. E uma das obras mais conhecidas dele nessa época foi Matemáticos da Filosofia Natural. Então ele tentava explicar todos os fenômenos naturais através de cálculos matemáticos. Mas eles
Lógico, não foram os únicos, né? Você vai ter vários outros pensadores, não somente na área da ciência, mas na área da filosofia, também nesse período que é chamado aí de iluminismo. É interessante notar que mesmo eles sendo considerados iluministas, nem todos eles concordavam entre si. Muitas vezes havia discordância entre esses pensadores. E houveram diversas correntes de pensamento entre eles, tá? Então é interessante que nesse campo da ciência que eu tô falando agora, os iluministas eles defendiam essa capacidade humana de desvendar os segredos da natureza. Lembre-se que durante a Idade Média, tudo era explicado ao ângulo da religião. Tudo era explicado através da religião. Aqui, já a partir do século XVIII, né, tudo vai ser explicado através da ciência, através da razão. Então, você percebe que tem essa quebra, né, entre religião e ciência. Apesar dessa quebra entre religião e ciência, isso não quer dizer que esses pensadores eram ateus. Não. Eles só simplesmente acreditavam mesmo em Deus, mas falava que não tinha necessidade da religião para explicar os fenômenos científicos. Existe um Deus, criador, beleza, tranquilo, mas para explicar os fenômenos naturais, eu não preciso da religião. Eu posso explicar tudo através da ciência, através da pesquisa, através do pensamento aí, humano. Uma outra característica desses pensadores é que eles vão contra a política da época, tá? Lembre-se que a política da época, a forma de governo que nós tínhamos nessa época, era o absolutismo, que também é chamado ali de antigo regime, né? Lembrem lá que o rei ele comandava tudo. Então, muitos pensadores eram contra esse poder absoluto dos reis e vão escrever a respeito escrever contra, né, a respeito do absolutismo. Vão defender novas ideias. Então, você tem, por exemplo, como nós já estudamos, a respeito da Revolução Inglesa. Você tem, por exemplo, John Locke, que ele vai defender o combate à autoridade dos governos absolutistas. Ele vai defender a limitação do poder real. E isso vai influenciar bastante a Revolução Inglesa, que nós vimos ali que os reis passaram a ter simplesmente um poder representativo. Tudo isso vai ser influenciado pelo esse pensamento aí também iluminista. É interessante notar que dentro do iluminista nós tínhamos uma corrente que era chamado pressupostos naturalistas. Como eu falei, eram aqueles que defendiam a capacidade humana de desvendar os segredos da natureza sem ter associação com a religião. Então, todos os fenômenos naturais poderiam ser explicados através de causas naturais, de fenômenos científicos. E não acreditava-se também em forças sobrenaturais para fazer isso, para as coisas fluírem, no caso. Tudo poderia ser explicado através aí da ciência. Lógico que nós vamos ter exceções. Vão existir alguns pensadores, alguns autores iluministas que eles vão defender e vão tentar até mesmo conciliar, né, a religião com a ciência, mas não vão ser todos. Esses, né, eles acreditavam então na existência desse ser supremo, que poderia ter criado ou não o mundo, mas que não se revelava ao ser humano. Assim, eles negavam essa necessidade de seguir as doutrinas religiosas. Então, percebam que eles vão contra também o poder que a Igreja Católica tinha ainda sobre as pessoas. Eles vão criticar as atitudes também aí da Igreja Católica justamente aí nesse período. É lógico que a maioria das pessoas que escreviam ou que eram cientistas eram da classe aí da burguesia. Eram pessoas com alto poder aquisitivo e que muitas vezes não tinham essa participação na política. Então, através dos seus escritos, eles começavam a reivindicar aí essa participação. Mas existiram nobres também que participaram desse movimento, que são os chamados déspotas esclarecidos. Então, alguns deles conseguiram incorporar essas ideias iluministas e começaram a valorizar a razão, valorizar a educação, ensinavam, né,
a necessidade de governos absolutistas mais justos, equilibrados. Eles aceitavam isso, falando que não deveria realmente ter um poder total, né? Aceitavam até mesmo uma limitação aí do poder real. Nós temos, né, alguns nomes, então, da filosofia iluminista para nós trabalharmos. Muito bem, nós temos um primeiro aqui que é interessante, que é o Montesquieu. Você pode estar vendo ele na página 57. O nome completo dele é Charles, vou tentar falar em francês, hein? Charles Louis Secondante Montesquieu, né? Tem que fazer quase biquinho. No caso, o Montesquieu, ele vai escrever o nome da sua principal obra, né? É O Espírito das Leis. Nessa obra, ele defendia a separação do poder em três. O que nós temos hoje, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder aí judiciário. Então, essa forma de governo que nós temos hoje, que é dividida em três poderes, vem aí justamente das ideias de Montesquieu, tá? Ele que vai defender essa divisão, então, dos três poderes. Outro que nós temos é o Jean-Marie Arouet, conhecido mais como Voltaire, e ele vai ser um dos críticos do Antigo Regime. É ele que vai acabar criticando tanto o Antigo Regime, tanto o absolutismo, como também o poder da igreja. E o Voltaire, por causa, né, dessas críticas que ele fazia ao poder absolutista da França, no caso, ele vai ser preso diversas vezes. É interessante que o Voltaire, ele negava a Bíblia, então ele não acreditava. E ele defendia, né, que todo esclarecimento se daria somente através da reflexão. Então, todas as informações, todo o conhecimento tinha que ser dado através do pensamento, não através de doutrinas religiosas. Nós temos ainda dois outros pensadores, filósofos dessa época, que são o Denis Diderot e o Jean Le Rond d'Alembert. E é interessante porque esses dois caras, eles tiveram a ideia de agrupar todo o conhecimento que se tinha na época em um livro só. Isso quer dizer que eles criaram o Google, praticamente isso. Por quê? Porque eles criaram uma enciclopédia, né? Eles criaram uma enciclopédia, difícil. No caso, as pessoas poderiam consultar, então, o que estivessem pesquisando em um livro só. Todo o conhecimento estaria colocado em um livro só. É como hoje, né? Hoje você quer saber alguma coisa, você vai direto na nossa enciclopédia digital, que é o Google, né? Se digita qualquer coisa ali, você acha sobre o que você está pesquisando. E isso poderia até mesmo ser um instrumento de luta contra a ignorância, né, que existia ali durante o período do Antigo Regime. Porque assim todas as pessoas teriam acesso à informação. E não somente os nobres teriam acesso, né, mas todas as pessoas de todas as classes sociais. Essa era a ideia dos dois. Além disso, nós temos o Lavoisier. O Lavoisier, ele vai estar mais envolvido com a parte de ciência. Ele vai trabalhar principalmente a parte da química. Ele vai ser o cara que vai iniciar o estudo da química moderna, a química que nós temos até hoje. Ele vai escrever o livro chamado Tratado Alimentar da Química, e ele que vai constatar, né, ele que vai descobrir que a água ela poderia ser dividida, ela poderia ser decomposta, né, no que a gente chama ali do H2O, né, hoje, que é a fórmula da água. É ele que vai descobrir que a água ela pode ser separada, né, nesses dois componentes químicos. O pensador que você tinha também era o Jean-Jacques Rousseau, e diferente da maioria dos iluministas, ele dizia que o progresso trouxe muitos problemas aí para o ser humano. E ele defendia também que o ser humano, ele nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe e faz ele torna ele, né, a ser mal, a ser ruim, no caso. Outro aspecto do Rousseau, que é bem interessante, é que para ele, o governo ele deveria ser escolhido pelo voto da maioria. Então isso caracteriza ele como um pensador democrático. Hoje nós escolhemos assim, né? Hoje você tem os candidatos e cada um ali vota na sua preferência. E o que ganha, né? No caso, hoje nós temos ainda primeiro, segundo turno, mas a maioria dos votos seria para aquele
que deveria governar. Essa era a ideia principal aí do Jean-Jacques Rousseau. Na parte da economia, nós vamos ter também as ideias iluministas. Por exemplo, nós vamos ter os economistas iluministas que defendiam a liberdade de comércio, sem ter, por exemplo, cobrança de impostos sobre produtos, né, importados. É uma questão de livre comércio, não deveria existir. As nações poderiam decidir livremente, as pessoas poderiam decidir da onde comprar, com quem comprar e negociar até mesmo aí o preço. É interessante notar que essas pessoas elas defendiam a não intervenção do Estado na economia. O governo não deveria intervir ou decidir a respeito da parte econômica. É lógico que, né, a história vai mostrar que é necessário ter pelo menos um mínimo de controle do Estado aí na economia para as coisas darem certo. E outra coisa importante aí sobre os economistas além da liberdade de comércio, eles defendiam também o fim do monopólio, isso é, o controle de uma nação sobre um determinado produto, por exemplo. Somente aquela nação produzir. Eles defendiam a livre concorrência, que, no caso, outros, né, reinos poderiam concorrer. Isso facilitaria também ao controle dos preços, né, a não ter abusos sobre os preços de produtos. Um dos principais economistas dessa época é conhecida como Adam Smith, e ele defendia tanto a liberdade econômica, né, do livre comércio, quanto também a liberdade política, tá? Ele era contra também aí o absolutismo. Ele então defendia que o Estado não deveria intervir na economia e que as colônias que existiam até aqui, né, elas não deveriam existir. Esse tipo de pensamento, mais para frente, vai acabar incentivando os movimentos de independência até mesmo na América. Essa corrente do iluminismo ela não vai ficar somente presa na Europa, mas vai acabar influenciando até mesmo as outras regiões do mundo, inclusive as colônias aqui na América. Principalmente até mesmo o Brasil, como nós vamos ver mais para frente, né, as ideias iluministas, elas vão acabar influenciando os movimentos separatistas que aconteceram também aqui no nosso país. Nós podemos resumir as ideias iluministas em 3, tá? Que é igualdade, liberdade e fraternidade. A igualdade, no caso, né, igualdade de todos perante a lei. Liberdade, seja a liberdade econômica, seja a liberdade das colônias, né, ou seja também a liberdade de voto, a democracia, de livre expressão. E, por último, nós temos a fraternidade, que todas as pessoas ali da nação deveriam conviver em harmonia, né, e não em conflito, como acontecia entre as classes sociais nessa época. Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre o iluminismo. Você pode estar lendo mais a respeito desses pensadores também no livro, a partir ali da página 51. Não esqueça de fazer as atividades e até uma próxima aula. Tchau, tchau!